ZYH 754, 870 kHz, AM. Rádio Universitária, Goiânia. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas da noite, está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira e ficarei com você até às 6h30 da noite. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pelo site da Rádio Universitária, www.radio.ufg.br. Ouça o Jornal das 6 também pelo Facebook, na página da Rádio Universitária e pelo aplicativo Minha UFG. Fique ligado. E o Científicos Goiás convoca servidores da UFG, do IFG e do IF Goiano para uma Assembleia Geral na próxima terça-feira, dia 7. Para saber qual é a pauta dessa Assembleia, eu vou conversar agora ao vivo por telefone com o Fernando Mota, que é o coordenador geral do sindicato. Boa noite, Fernando, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, ouvintes da Rádio Universitária. Fernando, qual que é a pauta da Assembleia marcada para terça-feira da próxima semana? Bom, a pauta da Assembleia é a mobilização da nossa categoria no estado de Goiás para a paralisação no dia 10, que é o dia do basta. O dia que as centrais sindicais e várias entidades sindicais também estão convocando para manifestar contra as medidas do governo. E quais são as medidas do governo que são as mais problemáticas no momento e que devem ser tema dessa manifestação do dia 10? Tudo aquilo que o governo Temer já aprovou e vem prevendo aí para aprovar nos próximos meses, fim de governo, né? Então é um protesto contra a alta do gás, alta do combustível e também contra a reforma trabalhista que já foi aprovada, também contra a terceirização irrestrita e também um grito também contra uma pretensa reforma da Previdência que o governo Temer ainda de vez em quando anuncia que depois das eleições pretende colocar no Congresso. A agenda é em conjunto, então, com outros sindicatos de outras categorias, não é apenas uma paralisação dos servidores técnico-administrativos, né? Exatamente, é uma mobilização nacional e manifestações como essa que nós faremos em Goiânia no dia 10, caso aprove na Assembleia, dia 7, né? Irão ocorrer no Brasil inteiro, em várias cidades. Já tem uma agenda de atividades programadas para esse dia, para o dia 10? Para o dia 10, o Fórum Goiano contra as reformas da Previdência Trabalhista já agendou uma agenda, né? A concentração vai ser às 16 horas em frente ao Palácio da Indústria, fica na Anhanguera com a Avenida Tocantins, né? E iremos fazer uma passeata pelo centro e terminar com um ato cultural na Praça Universitária. E, na verdade, na Assembleia do próximo dia 10, os servidores... Do dia 7, perdão, a Assembleia no dia 7, para decidir se os servidores da UFG, do IFG e do IF Goiano paralisam as atividades e participam dessas atividades, então, do próximo dia 10, né? Isso acrescentando mais duas universidades federais em Goiás aí, o UFJ, que já está aí, e o UFCAT. E o UFCAT. O sindicato representa as universidades do interior também, então. Também. E nessa Assembleia do dia 7, há outros assuntos que devem ser discutidos com os servidores ou somente a paralisação estará em pauta? Esse é o ponto principal de pauta, né? Mas nós iremos também falar sobre o andamento de algumas promessas de campanha do atual reitor, o professor Edivar, fez durante o processo eleitoral, como a implantação dos turnos contínuos na UFG, edital de remoção, uma aprovação de uma resolução de avaliação de desempenho dos técnicos. Então, tem várias informações específicas do nosso cotidiano na universidade que a gente vai tratar também nessa Assembleia. Esses foram temas da campanha do Edivar para a reitoria da UFG e que o sindicato julga que estão paralisados. Como que está o andamento dessas questões específicas?
A informação que a reitoria nos passa é que estão em andamento a elaboração desses projetos, né? Uhum. Então nós vamos estar divulgando, né, e debatendo com a categoria, né, o que a gente pode fazer para tentar acelerar a apresentação desses projetos por parte da reitoria. Inclusive, a assembleia do próximo dia 7 está marcada para o hall da reitoria da Universidade Federal de Goiás. Teria sido esse o motivo para a escolha do local? Sim, também esse foi um dos objetivos de nós termos colocado a assembleia nesse local, porque tem esses temas pendentes, né, junto à reitoria da UFG, e nós queremos estar cobrando isso da administração. Agora, Fernando, essa semana é decisiva para os próximos 4 anos dos brasileiros, já que os partidos fazem as convenções nacionais para formalizar as candidaturas à presidência da República, né? Esse governo que está no poder, do Michel Temer, não teve um bom relacionamento com nenhuma categoria do serviço público. Qual que é a expectativa para o próximo mandato? Que tipo de candidato que os servidores públicos devem apoiar esse ano? De fato, o governo Temer não recebeu não só a nossa categoria de técnico administrativo, mas nenhuma outra, né? Nós não temos notícia dele ter atendido nenhum pleito. Pelo contrário, acordos de greve de outras categorias para o ano de 2018 e 2019, ele tentou adiar isso no Congresso Nacional, o Supremo é que barrou essa medida. Então, nós vivemos aí um momento muito difícil enquanto categoria, enquanto trabalhadores do serviço público. E nós esperamos que o próximo governo, né, que nossa categoria e os demais trabalhadores, tanto na iniciativa privada quanto pública, avaliem bem os candidatos, né, as propostas dos candidatos, e votem em um candidato que esteja mais alinhado com os anseios da população e dos trabalhadores. A gente recebe material diariamente aqui no nosso mailing do jornalismo da Rádio Universitária e a gente já percebeu que várias categorias já se organizaram para construir uma agenda de cobrança para os candidatos à presidência da República, né? Médicos, juristas, a gente tem recebido material diversificado de todas essas categorias. O Científicos Goiás, ele faz parte da FASUBRA, né? Que é a Federação dos sindicatos que representam as universidades de todo o país. Você tem notícia de que a FASUBRA venha construindo uma agenda de cobrança para esses candidatos, ou algo do tipo? Isso estaria em andamento ou ainda não? Bom, a informação que eu tenho da federação é que durante o Congresso, que elegeu uma nova diretoria agora em maio desse ano, foi aprovado um plano de lutas com vários pontos em relação à nossa carreira, de reivindicações da categoria, que foram aprovados para direcionar essa nova diretoria que foi eleita, né? Eu acredito que, ao ser formalizadas as candidaturas à presidência, a direção da FASUBRA irá fazer o mesmo, irá protocolar junto aos candidatos, né, a nossa pauta de reivindicações para, caso seja eleito, eles deem andamento. Perfeito. Fernando, quer deixar um convite, então, para que os servidores participem da Assembleia? Sim, eu conclamo aí os servidores, principalmente os de Goiânia e em torno de Goiânia, que estão próximos e fácil de deslocar até o campus 2 da UFG, para no dia 7, terça-feira que vem, às 8h30 da manhã, a gente faça no hall da reitoria uma grande assembleia com uma grande participação dos trabalhadores, para estarmos aprovando essa paralisação, né, do dia 10, e também estarmos discutindo outras medidas internas lá relativas aos trabalhadores da UFG. Fernando Mota, coordenador-geral do Científicos Goiás, sindicato que representa os servidores técnico-administrativos da UFG, do IFG, do IF Goiano, da UFCAT e da UFJ, como bem lembrou o Fernando. Muito obrigado por nos atender mais uma vez e boa noite para você. Boa noite a todos os ouvintes da rádio. Agora são 6h08, a gente vai fazer um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6. Jornal das 6, nas ondas da Rádio Universitária desde 1980. Sintonize. Intercampus Educação e Ciência nas ondas da Rádio Universitária.
de segunda a sexta, às 11h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde. Não perca! Voltamos a apresentar o Jornal das 6. MDB oficializa a candidatura de Henrique Meirelles à presidência da República. O nome do ex-ministro da Fazenda foi confirmado na corrida ao Palácio do Planalto durante a Convenção Nacional do Partido, que aconteceu nesta quinta-feira em Brasília. A candidatura de Henrique Meirelles recebeu 357 dos 419 votos possíveis, o que representa 85% do total. Foram 56 votos contrários e outros 6 em branco. Em discurso durante a convenção do MDB, Meirelles disse que seu objetivo é resgatar o espírito de confiança do país. O MDB confirmou Meirelles sem definir o nome do vice nessa chapa. Segundo o presidente do partido, o senador Romero Jucá, a escolha será tomada até a próxima segunda-feira. A candidatura de Henrique Meirelles é a primeira do MDB desde 1994, quando o ex-governador de São Paulo, Orestes Quércia, disputou a corrida presidencial sem sucesso. E o PCdoB também formalizou Manuela Dávila para o Planalto. O PCdoB homologou ontem, quarta-feira, em convenção do partido, Manuela Dávila para disputar a presidência da República. Em seu discurso, a candidata fez questão de citar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e garantiu que não será um obstáculo à unidade do campo da esquerda. Uma fonte de dentro do PT confirmou que Manuela foi convidada para integrar a chapa de Lula como vice. Ainda segundo a fonte, ainda há espaço no PT para essa conversa com o PCdoB, mesmo com a homologação da candidatura de Manuela Dávila para a presidência. Manuela avaliou que sua candidatura reúne as características para tornar-se competitiva e chegar ao segundo turno, visto que a parcela de indecisos ainda é alta e boa parte dela é formada por mulheres. Nas primeiras pesquisas de intenção de voto, Manuela Dávila aparece com cerca de 1% da preferência dos eleitores. E o presidente do TSE afirmou em decisão que Lula é inelegível. Mais detalhes com o repórter Yuri Hudson. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, afirmou em decisão publicada nesta quarta-feira que há uma inelegibilidade chapada, ou seja, evidente, notória, na eventual candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O ministro rejeitou uma ação apresentada por Manuel Pereira Machado Neto, que pedia a imediata declaração de inelegibilidade de Lula. Apesar da negativa ao pedido, na decisão, o ministro apontou claramente que após a convenção do Partido dos Trabalhadores confirmar o nome de Lula como candidato, a Justiça Eleitoral deve impedir a disputa do ex-presidente nas eleições. Para o cientista político da Unesp, Antônio Carlos Mazeu, Lula e o PT vivem à margem de uma insegurança jurídica. Ele lembrou o episódio de um domingo que o petista quase foi solto e frisou que recursos e brechas deixam uma eventual inelegibilidade de Lula incerta no meio jurídico. Por hora, vamos dizer, o PT está apostando no Lula como pré-candidato, talvez para fazer uma agitação política, para abrir o debate e também para abrir até questionar o seu processo de julgamento e condenação. Eu entendo que esse processo está no bojo de uma discussão mais profunda. Ele expressa exatamente a crise do judiciário, essa judicialização da política e essa politização dos juízes e promotores. O PT fará no próximo sábado convenção nacional para confirmar o nome de Lula como candidato a presidente. Só após esse período é que partidos, coligações e o Ministério Público podem questionar a candidatura. Lula está preso desde o começo de abril e cumpre pena em Curitiba em razão da condenação no caso do triplex do Guarujá, na Operação Lava Jato. Ele se diz inocente. O ex-presidente foi condenado a 12 anos e 1 mês de prisão. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
E o TSE traçou um perfil do eleitorado goiano. Um levantamento feito pelo Tribunal Superior Eleitoral mostra que Goiás tem 4.454.497 eleitores aptos a votar no pleito desse ano. De acordo com os dados do tribunal, 52,4% dos eleitores goianos são do sexo feminino. Os homens formam 47,6% do eleitorado. Uma curiosidade é que 185 goianos poderão votar usando nome social após a alteração nos respectivos títulos de eleitor. A maior parte do eleitorado tem entre 35 e 39 anos aqui em Goiás. 11,31% dos goianos que vão votar esse ano estão nessa faixa etária. O número corresponde a mais de 503 mil eleitores. 49,9% do eleitorado goiano é solteiro. São mais de 2.200.000 pessoas solteiras. Em seguida aparecem os casados, que formam 39,8% do eleitorado, os divorciados, 5,67%, os viúvos, 3,68%, e os separados judicialmente, com 1% de representatividade. Sobre o grau de instrução, a maior parte do eleitorado possui ensino médio completo, são 26,87% das pessoas. O percentual corresponde a quase 2 milhões de eleitores com ensino médio. 135 mil pessoas se declararam analfabetas durante o cadastramento eleitoral. Lembrando que em todos os 246 municípios goianos, a identificação esse ano será feita por meio do sistema biométrico. E os novos diretores das escolas da rede estadual de ensino tomam posse na manhã desta sexta-feira. Serão diplomados mais de 1.100 gestores educacionais, eleitos democraticamente no dia 26 de junho. A posse será oficializada em uma cerimônia no Centro de Excelência do Esporte, no setor oeste, a partir das 8 horas da manhã. Durante o evento será distribuído o manual de orientações para os diretores escolares e promovido um encontro formativo em gestão escolar. Os diretores eleitos vão cumprir um mandato de 3 anos. As eleições diretas para diretores das escolas da rede pública estadual foram realizadas no dia 26 de junho, com a participação de alunos, pais, servidores e professores. Uma operação da Polícia Civil prendeu hoje 13 pessoas suspeitas de tráfico de drogas na Grande Goiânia. De acordo com a corporação, outros 19 mandados de busca e apreensão foram cumpridos também nesta quinta-feira. A força-tarefa, chamada de Strike, busca coibir a venda de entorpecentes na capital e na região metropolitana. A assessoria de imprensa da Polícia Civil informou no começo da tarde que a operação ainda prosseguiria durante toda essa quinta-feira e que, por isso, outras informações só seriam divulgadas após a conclusão dessas diligências. E ontem, no fim da tarde, um avião caiu em Planaltina de Goiás, deixando 4 pessoas feridas. O Corpo de Bombeiros de Goiás informou que o avião caiu em uma fazenda nas proximidades da BR-010, em Planaltina de Goiás, no entorno do Distrito Federal. O acidente aconteceu por volta das 2h30 da tarde. Um funcionário da fazenda relatou que partes da aeronave se soltaram com a queda. Imagens da assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros de Goiás mostram que a asa e a hélice se separaram do corpo da aeronave, que ficou completamente amassado. Os 4 passageiros que foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, sendo que 3 foram transportados em helicópteros da corporação e da Polícia Civil do Distrito Federal ao Hospital de Base de Brasília. O 4º ferido foi levado no carro do Corpo de Bombeiros do DF para o Hospital Municipal de Planaltina. O estado de saúde desses passageiros ainda é grave. O Hospital de Base de Brasília ainda não havia atualizado o boletim de saúde até o fechamento dessa edição do Jornal das 6. O avião de modelo EMB 711ST foi fabricado em 1981. Segundo o Registro Aeronáutico Brasileiro, essa aeronave tinha certificado de navegabilidade válido até janeiro de 2021. A inspeção anual de manutenção também estava regular. O CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, informou ontem que as investigações sobre as causas do acidente começariam já nesta quinta-feira. O que se sabe até o momento
é que esse mesmo avião já havia sofrido um outro acidente em 2015. Na ocasião, uma falha no motor durante o voo obrigou o piloto a fazer um pouso de emergência e a aeronave acabou saindo da pista e batendo em uma área de mata, causando danos na fuselagem, nas asas, na hélice e no trem de pouso. E falando em acidente aéreo, os 2 sobreviventes da queda de um avião no Pará, o Cristiano Felipe Rocha Reis e o Robson Alves Sintra, seguem internados no GOL, Hospital de Urgências Governador Otávio Lage, aqui em Goiânia. Segundo o último boletim médico divulgado, eles respiram com a ajuda de aparelhos e ainda tem quadro grave. O acidente aconteceu na tarde da última sexta-feira, próximo à comunidade de Barra Mansa, em São Félix do Xingu, que fica no sudeste do Pará. 5 pessoas estavam nessa aeronave, sendo que 3 delas morreram. O Victor Gabriel Tomás, de 10 anos, o Evandro Geraldo Rocha Reis, de 73, e José Gonçalves de Oliveira, de 72 anos. E nós estamos na semana do aleitamento materno. Entidades recomendam oferecer só leite materno até os 6 meses de vida, sem adição de água ou chás. Para falar um pouco mais sobre esse tema, nós convidamos a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil de Goiás, a Renata Machado Leles. Boa noite, Renata. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite. Renata, a Semana Mundial do Aleitamento Materno é comemorada esse ano entre 1º e 7 de agosto, né? O Ministério da Saúde e a Organização Mundial da Saúde reforçam os benefícios da amamentação. No entanto, aqui nas Américas, apenas 38% das crianças recebem a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida. Vocês avaliam como um número muito baixo ou não é tanto assim? Não, assim, na verdade, assim, há um dos anos a gente percebe uma melhoria, mas é um número baixo, sim, que precisa ser melhorado, e as campanhas vêm aí para isso. Então, a Semana Mundial de Aleitamento Materno, junto com outras promoções que são feitas ao longo do ano, também, assim, tem essa função de também elevar o índice de aleitamento materno, que com certeza, como você falou, é a melhor nutrição para o bebê. Até 6 meses de vida, então, nem é indicado adicionar chás ou até mesmo água para a criança. Somente o leite materno já nutre com tudo que a criança precisa de proteínas, carboidratos também. Eu não sei dizer se todas essas composições nutricionais estão no leite materno. Você pode explicar melhor para a gente? O leite materno é completo. E nem mesmo a água deve ser oferecida para a criança até 6 meses de idade, então. Exatamente. Então, assim, a gente fala assim, Deus é muito, muito perfeito, a natureza é muito perfeita, né? Então, assim, a criança, uma vez que nasceu, até o 6º mês, e isso comprovado, baseado em inúmeros estudos, comprovam que o leite materno supre 100% da necessidade do neném. Não só nutricional, como você falou, né? Questão de alimento mesmo, é o alimento completo e perfeito para esse neném até o 6º mês. E também a questão de água, de nutrientes, de células de defesa, de anticorpos. Então, além de ser alimento, além de ser para hidratar a água, ainda é a melhor vacina que tem até o 6º mês. Logicamente que é associada às outras. Mas, assim, tudo que a mãe teve contato ao longo da vida dela, passará para esse neném em forma de anticorpos, em forma de defesa. Então, até o 6º mês, exclusivo leite materno, e leite materno entende o leite da própria mãe. Então, não pode também ter o aleitamento cruzado, que é outra mãe amamentar o seu bebê. Tá? Para receber leite de outra mãe é somente se for um leite humano pasteurizado em banco de leite humano, mas direto no peito, direto o leite cru, sem ser pasteurizado, é somente o leite da própria mãe. É somente o leite da própria mãe, né? E a partir do 6º mês, junto com outros alimentos saudáveis, até no mínimo 2 anos, é a recomendação da Organização Mundial de Saúde. Que a amamentação continue até 2 anos de idade, mas aí no 6º mês até 2 anos. Pode começar a complementar a amamentação com chás, e com outros alimentos, né? Com papinhas de bebê, com outras coisas. A partir do 6º mês, por orientação do pediatra, né? O pediatra, o nutricionista. Então, a partir do 6º mês é começada a introdução de outros alimentos. Alimentos saudáveis vão sendo acrescentados a partir do 6º mês.
E no peito, no mínimo até 2 anos de idade. E a gente fez uma pequena pesquisa aqui antes de começar o nosso bate-papo. Inclusive, parece que a amamentação, em até 1 hora após o nascimento, né, protege o bebê de infecções, reduz mortalidade infantil, previne alergias, anemias, infecções respiratórias. Procede isso mesmo? Sim, total. Então, assim, a criança nasceu. Então, no que a mãe, o bebê passam por aquele processo do trabalho de parto, os dois estão alertas. Então, é o melhor momento para colocar esse neném no peito. Colocou o neném no peito, nesses 60 minutos que a gente considera a hora de ouro, colocou esse neném no peito, e não necessariamente, às vezes o neném nem mama, mas às vezes só aquele contato, pele a pele. Então, assim, aquela microbiota da mãe, aquela microbiota saudável, que vai até competir com a microbiota do ambiente hospitalar, aquela microbiota da pele da mãe vai passar para o neném, vai colonizar esse neném com bactérias boas, com bactérias do bem, que vão proteger esse bebê. E além disso, o que vem de anticorpos, de defesa através do leite materno, vai dar a proteção para esse neném. Então, essa primeira hora é a hora de ouro mesmo. Agora, a partir daí, a mãe e o bebê já começam a ficar mais sonolentos, então é hora que eles começam a baixar a adrenalina e vão para o momento de repouso. Então, importantíssimo. E, além disso, esse primeiro olhar, colocar o bebê no contato pele a pele logo após o nascimento, além de favorecer tudo isso que eu já falei, é esse contato, esse vínculo afetivo, é olhar, essa é a minha mãe, esse é meu bebê, é eles se conhecerem logo após o nascimento. Interessantíssimo. Agora, nem toda mãe produz leite suficiente para alimentar o filho, e é por isso que existem os bancos de leite humano, né, como o do Hospital Materno Infantil, qual você coordena. E, obviamente, há mães que produzem leite em excesso, e por isso elas podem doar também, né? Então, na verdade é assim, toda mãe é capaz de alimentar o seu bebê sem dúvida. Então, assim, mães que não produzem a quantidade suficiente para o seu próprio filho são casos raríssimos. Então, na verdade, o que essa mãe precisa, quando ela está com uma quantidade de leite insuficiente, é de orientação. Ela tendo orientação de como colocar esse bebê no peito, a maneira de pegar, a posição, o neném ficar no peito o tempo que quiser, que a gente fala livre demanda, que é a hora e quando e quanto o bebê quiser, tudo isso, a mãe dormir, alimentar bem, a mãe tomar bastante líquido, tudo isso favorece a produção de leite dela. Então, com certeza, ela é capaz de alimentar o bebê dela. Então, na verdade, o leite de banco de leite, aí algumas mães conseguem produzir, além da necessidade do seu próprio filho, um excesso de leite. Aí é esse excesso de leite que os bancos de leite estão atrás, né, procurando a doação. Esse leite é pasteurizado, passa por um controle de qualidade, e esse leite é oferecido para bebês prematuros, baixo peso, internados em neonatal. Aí você me pergunta, mas cadê a mãe do prematuro? Está lá, sabe? Às vezes a mãezinha está lá, um caso ou outro ela não pode estar presente, mas normalmente essa mãe está lá, sabe? Então a produção dela, como o neném não está sugando, que é um bebê prematurinho, baixo peso, a sucção débil ainda, né? Então com isso, esse bebê não está sugando, não está estimulando a produção da mãe, e além da parte emocional dela abalada, né, que o bebê dela está numa UTI neonatal, a produção dela tende a cair. É onde entra a doação, é onde entra esse leite humano pasteurizado para complementar o leite da própria mãe. Renata, até esse bebê conseguir ir para o peito e estimular a produção da própria mãe. Toda mãe está apta a doar? Então, quem é a nossa doadora, né? Quem é essa mulher que a gente procura para doar? Primeiro, como eu falei, ela tem que estar amamentando o bebê dela e ter um excesso de leite. É esse excesso que a gente está atrás, né? Ela não pode tirar do filho dela para doar. Então, a primeira pergunta que a gente faz, está amamentando? Tá. O bebê está bem, a mãe está bem. Os dois precisam estar saudáveis, o bebê crescendo, engordando bem. Além disso, ela tem que apresentar para nós os exames de pré-natal dela, de doença infecto-contagiosa não reagente, não pode ter nenhuma doença infecto-contagiosa, não ser fumante, não ser usuária de drogas, não ingerir bebida alcoólica. Medicamentos são raros os que contraindicam a amamentação e doação de leite, né? Então, essa mãe, atendendo esses critérios, ela é apta à doação. A gente tem um minutinho ainda para a gente encerrar nosso bate-papo. Dá para
a gente dá informações sobre o banco de leite do materno-infantil. A mãe que tiver leite em excesso e que queira fazer essa doação, procura quem? Então, aí pode ir direto no banco de leite. O banco de leite ele fica do lado do Hospital Materno-Infantil, na rua R7, esquina com a Avenida Perimetral, setor Coimbra, ou mesmo ligar. O telefone é 3956-2921. Aí nós vamos fazer o cadastro dela e nós temos uma parceria com o Corpo de Bombeiros que busca esse leite congelado em casa. Então, a Fundação Dom Pedro II do Corpo de Bombeiros, eles pedem para nós uma viatura com 2 militares, 2 bombeiros, que vão uma vez por semana recolher esse leite congelado na casa das mães. Olha que interessante, a mãe não precisa nem ir até o hospital, então. O leite é recolhido em casa, então. Ele é recolhido em casa, mas assim, no primeiro momento a gente tem que ter o cadastro e ter o acesso aos exames dela do pré-natal. Claro, o cadastro estando feito, estando apta a doação, nós passamos a buscar na casa dela. Interessante. Vamos só deixar o telefone novamente. Isso, 3956-2921. Parabéns pelo trabalho, viu, Renata? A Renata Machado Leles é a coordenadora do Banco de Leite Humano do Hospital Materno-Infantil de Goiás. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6 e boa noite para você. Muito obrigada, uma boa noite. E com esse bate-papo com a Renata Machado, a gente encerra o Jornal das 6 dessa quinta-feira, 2 de agosto de 2018. Agradecemos ao Sandro Alves pelos trabalhos técnicos, desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.